Olá, investidor, bom retorno de feriado a todos. Hoje, dia 2 de maio de 2018, 17 horas e 45 minutos. Eu sou Wagner Caetano. Para quem não conhece meu trabalho, a minha missão é ajudar os investidores, pessoas físicas, pequenos e médios investidores que investem na renda variável ou estão estudando para isso. E eu sempre procuro montar operações e estratégias para swing trade, que é o tempo operacional que celebra de 3 semanas a 3 meses de posição. Nós temos aqui o nosso canal no YouTube. Todos são muito bem-vindos, pessoal. Quem participar, se puder compartilhar com um amigo, com um parente, com um colega de trabalho que investe ou quer investir na bolsa, compartilhe nas suas redes sociais. Deixe o seu like, se possível, e utilize a área de comentários para interagir, especialmente pedindo estudos que nós colocamos numa listinha e eu faço com muito prazer, porque eu sei que ajuda aos nossos amigos. Quem quiser receber o informe que eu faço todos os dias de manhã, o cenário em vídeo eu já distribuo desde 2014, ele atinge quase 90 mil investidores, contando a nossa base mais os parceiros que distribuem. Gratuito, nunca cobrei um centavo, nome e e-mail no nosso site, nós automatizamos o processo, já recebe no dia seguinte. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você se inscreveu hoje, amanhã já recebe, é automático, já vai para a base. E sempre traz o que aconteceu na Ásia, traz um pouco do continente europeu, Estados Unidos. A gente fala muito de commodities e sempre acompanhado de um gráfico do Ibovespa. Pessoal, começando como de costume pelas criptomoedas, hoje um pregão de alta, né? No caso do Bitcoin, Ethereum e Ripple, que a gente estuda todos os dias, uma leve alta, né? E o Bitcoin Cash em destaque aqui subindo 10,74%. Então vamos lá, as criptomoedas. Aqui na tela, primeiro o gráfico do Bitcoin, né? Bitcoin aí na tela. O que o Bitcoin está fazendo, pessoal? Depois de um movimento forte na ponta compradora, nós estamos vivendo uma correção no tempo. O que é a correção no tempo? O mercado ele corrige de uma forma lateral, né? Então ele está acima de uma linha de tendência de baixa, ele está acima da média de 5, acima da média de 21 e ele vai corrigindo no tempo. Como é que eu enxergo isso aqui? Eu acho que tem uma possibilidade sim do mercado vir nessa região. A gente pode movimentar esse meu possível alvo aqui, né? Talvez ele não toque a LTB, mas ele venha na média de 21. E aí seria a região de 8.500 dólares. Agora tem um negócio. Se a gente for observar esse gráfico de uma forma mais detalhada, minuciosa, nós temos afinal uma correção no tempo, correto? E nós temos um triângulo. Muitas vezes correções no tempo são feitas em formato de triângulo. Se o nosso amigo Bitcoin romper essa linha de tendência de baixa, ele simplesmente joga essa probabilidade de correção até 8.500 dólares por água abaixo e vai continuar sua trajetória ascendente, podendo mostrar até aqui um mastro bandeira. O mercado pode interpretar isso daqui como um mastro, aqui a bandeira. Então essa LTB é um ponto de referência importante para o Bitcoin. Falando do Ether, Ethereum ou Ethereum, como preferirem, nós temos uma movimentação forte na ponta compradora, né? Veja que é possível também aqui um mastro bandeira, o desenho é parecido com o Bitcoin. Então a gente sempre tem que trabalhar as possibilidades que o mercado oferece. E aqui tem também uma LTB que funciona como referência. Ok? Então a LTB está traçada. Eu acredito ainda numa correção até a média de 21 ou até esse fundo, 600 dólares. Mas, pessoal, rompeu a LTB, vai embora. Mastro bandeira, vai puxar as cotações e continua subindo. O bom é que nós temos uma referência. Como essa LTB é o principal destaque nesse momento, eu vou deixar a LTA, que nós temos aqui pontilhada e mais discreta. Eu acho que mentalmente é sempre interessante aquilo que é mais relevante estar em destaque,
porque não deixa você esquecer, chama atenção, faz parte de todas as técnicas psicológicas, de aspecto de comportamento que eu ensino aos meus alunos. Parece que não, mas é muito, muito, muito importante, porque leva você à ação e não muitas vezes só a teoria, ficar assistindo aquela coisa toda. Pessoal, no caso do Ripple, ele tem corrigido no tempo também já 6 pregões. Eu acho que ele vem na média aqui, de repente tem mais uns 5, 6 centavos para cair, acompanhando as outras criptos, né? Se ele romper 90 centavos de dólar, eu acho que ele pode se animar e aí ele deve estourar aqui o 96, 97, né? Então vai depender muito das outras criptos. Ele tem ido no embalo, ou se acontecer alguma coisa individualmente também, é possível, né? Cada criptomoeda tem sua vida própria, mas quando não tem nenhum driver especial, segue o fluxo, como diria a galera do funk, né? E aqui no caso do Bitcoin Cash, ele fez uma movimentação de correção um pouco mais volátil, né? Chegou perto desse fundo no 1246, ontem chegou a bater 1273. Eu continuo achando que esse gap pode ser fechado e a média testada, mas aquela história, se a gente for partir dessa teoria que eu citei anteriormente, de uma LTB nas criptos, no caso do Bitcoin Cash já rompeu. Tem que ver até que ponto é um rompimento falso ou um rompimento firme. Stop, de repente, para quem está comprado, 1420, 1422, 1417. Eu colocaria o stop em torno de 1420. Perdeu, lucro no bolso. Certo? Aqui, pessoal, eu gostaria de mostrar os fechamentos no Velho Mundo, na Europa. Na Ásia, leve baixa, né? Todo o mercado à espera de Federal Reserve hoje, taxa de juros mantidas nos Estados Unidos. Inglaterra 0,30 de alta, Alemanha 1,51 de alta, França 0,16. Vamos dar uma olhada nas bolsas de Xangai e na bolsa de Frankfurt. Pessoal, hoje tem jogo da Libertadores, 6h40 vou sair de casa aqui com meu filho. Geralmente a gente vai mais cedo e aí para comer no caminho, é uma festa. Então, para quem estiver lá na arena, boa sorte. Meu palpite hoje, Corinthians 2-0. Ok? Sempre encontro a galera aí que assiste o canal, é sempre muito legal. Nós estávamos vendo aqui Roma e Liverpool, somos grandes amantes de futebol. Eu fiquei uma boa parte da minha temporada na Europa. Eu fiquei na Espanha, então sou um torcedor do Real Madrid. E a final Real Madrid-Liverpool, né? Então uma final excepcional, aí, muito bacana para quem gosta de futebol. Pessoal, falando da Bolsa de Xangai, né? O mercado na China ele tem trabalhado de uma forma mais ou menos padrão. Ele faz movimentações laterais, busca a média e não tem força para romper. Então é um movimento de tendência de baixa, né? Então a média por cima dos preços e assim segue Xangai. Nem mesmo os PMIs, hoje saiu o PMI Caixin, por exemplo, veio, para quem acompanha o cenário, eu fiz a descrição lá, veio melhor que esperado, mas não animou a Bolsa da China. E ela segue essa movimentação lateral já há algum tempo, sempre por baixo da média de 21. Foi reduzido o compulsório bancário, quer dizer, não tem uma reação de curto prazo. A Bolsa da Alemanha fez um movimento muito forte. O grande desafio é manter amanhã. Veja que ela rompeu a região de 12.600 pontos, que a gente vinha falando, né? Tinha alguns picos aqui perto de 12.650. Isso daqui é um pivô de alta, né? Fundo, topo, fundo, né? Rompeu o pivô, se sustentar, vai embora. Fechou esse gap que nós tínhamos aqui. Gap fechado é sempre aquela história, né? Com as bolsas americanas caindo hoje, o grande desafio para a Bolsa da Alemanha seria se manter em alta, né? Tomando aqui por base 12.600, 12.650, para ver se o rompimento é firme ou falso. Pessoal, falando do índice Nasdaq, eu vou estudar ali no broadcast. Hoje as bolsas americanas fecharam todas em baixa, S&P, Dow Jones e Nasdaq. Petróleo fechou em alta,
as commodities têm ido na direção inversamente proporcionais, elas estão descontadas em relação aos preços dos ativos americanos, então esse movimento é natural. Então, Nasdaq 7.100 de fechamento, vamos ver aqui o que a gente tem de leitura aqui desse índice de tecnologia norte-americano. Existe um ponto-chave, né? É a região de 70.085, que é esse fundo. O mercado está circundando a média e ele tem um gap aberto que eu acho que vai ser fechado. Eu falei para vocês isso semana passada. O pregão de hoje ele mostra que o mercado não está se sustentando acima da média de 21, então eu apostaria na perda do 7.085 para o fechamento desse gap que nós vemos aqui na imagem perto de 7.030 pontos. Então essa é a minha leitura. E eu acho que assim, eu já tinha afirmado na sexta-feira que eu acreditava que essa semana seria baixista para os índices americanos, né? E eu acho que pelo menos amanhã, na sexta-feira, a gente deve ter a venda no comando, ok? Falando um pouco aqui do Dow Jones, que é a bolsa das 30 maiores empresas americanas, queda de 0,72. Este ponto é importante, 24.218. O mercado perdeu já na sexta-feira. Na sexta-feira não, perdeu na segunda. Aqui dia 30. Teve pregão na terça. Veja que ontem e hoje o mercado testou. Ontem veio bem perto dessa região. Hoje também deste fundo especificamente, né? Aqui a 24.218. Ele não consegue se manter acima. E eu acho que o mercado vai continuar em baixa. Eu acho que esse fundo vai ser perdido, é a minha opinião. O ponto mais baixo aqui seria 23.808. Eu acho que ele vai ser perdido e acho que o mercado vem nos 23.400. E aqui a gente vai ter um fundo, dois fundos para definir o rumo do mercado. Abaixo dessa região aqui, aqui 23.820, 23.808, 810, ele faz um pivô e eu acho que esse pivô joga o mercado a 23.400 e ali sim o mercado vai decidir seu rumo de curto prazo. Algo que me chama a atenção é uma possível formação de ombro, cabeça, ombro, né? A gente pode considerar uma reta pescoço inclinada. Lembrando, pessoal, figuras são sempre hipóteses, né? Existem rompimentos falsos. Eu acho que faria sentido mais ou menos isso aqui, ó, como neckline. Operar na bolsa, na verdade, é uma arte, né? Ela envolve estratégia, leitura de fluxo, né? Possibilidades, probabilidades, né? Então, eu vejo isso aqui como um possível oco. E fechou justamente na linha ou reta pescoço. Então é isso aí que eu vejo. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. Falando do S&P 500, eu acho que nem tem sentido manter essa reta mais aqui. Eu gosto de deixar o gráfico limpo, né? Nós temos também um possível ombro, cabeça, ombro, ok? Neste caso, a neckline ficaria mais ou menos assim. Traçar necklines é sempre um grande desafio. Você envolve vários fundos e eles não são absolutos. Então, né, então é uma possibilidade, de repente, essa reta, que é uma linha de tendência de alta, de qualquer forma, né? E um provável oco aqui, enfim, acho que isso daí deve ser detalhada e minuciosamente observado. Aí falando do crude oil, né, WTI, petróleo negociado em Nova York, é impressionante, né? Eu fiz o na mira do trader, eu estava em Maresias na segunda, eu não fiz do estúdio, né, especificamente, né? E eu falava a vocês, o petróleo, desde que ele tocou essa reta aqui, na região de $62, é alta, né? Ele tem vários topos aqui para proteger os preços, né? Ele tem no 6663, ele tem no 6644, 6627,
6652, ele tem a média, quer dizer, o mercado sabe, né, que tem uma certa aversão ao risco, o mercado acaba pressionando o petróleo para cima, tem conflitos geopolíticos que não estão exatamente no radar agora, mas já estiveram, tem a OPEP, quer dizer, o mercado tem tecnicamente, né, olhando o gráfico, o fluxo, os fundamentos, compra no petróleo, né, então pode vir até 66 aqui, que particularmente eu acredito, talvez um pouquinho abaixo neste fundo aqui, é 65,50, pode, mas teria que ser um sinal mais concreto. Tem essa estrela cadente que ainda está preservada, a máxima não foi acionada, rompida, mas nós temos uma correção claramente no tempo, né? Então, até que se prove o contrário, a tendência do petróleo é de compra. E já começando com os ativos domésticos aqui, o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York. Esse final de semana, pessoal, eu conversava com um aluno. Eu tenho um aluno que opera no HSBC lá de Hong Kong, em Hong Kong especificamente mesmo. Ele foi meu aluno entre 2008 e 2010, eu o preparei para integrar. Eu tenho vários alunos que operam em assets, em bancos, muitos em corretoras. Boa parte deles tem a humildade de falar que foram meus alunos, alguns não, alguns renegam, né, e falam que aprenderam sozinhos ou nos MBAs da vida, mas 90% tem essa consideração e respeito. E ele falava, professor, se fala muito aí no Brasil de Ibovespa em dólar, né? Pô, a melhor forma de ver Ibovespa em dólar é olhar o IWZ. Né? Ibovespa em dólar, o pessoal se enrola para indexar, fica 1 hora ali achando o indexador. Pô, ensina o pessoal para olhar o EWZ, é o que a gente olha aqui, né? Que é o BOVA11 praticamente negociado em Nova York. Então, o Ibovespa em dólar, entre aspas, ou EWZ, que é uma share ETF, né, pessoal? Ela tem uma linha de tendência de alta que guiava os preços desde aquela quinta-feira negra da JBS. Por várias vezes foi respeitada e ela foi perdida. Né? Ela foi perdida de fato, né, no pregão de ontem, dia 1º de maio. Então, assim, existe ainda um gap aqui a ser fechado. O gap deixado aqui bem no final do ano, né? Bem no final do ano, aqui na virada do ano. Foi um gap de fuga aqui na ocasião, porque veja que o mercado deixou esse gap e decolou, um típico gap de fuga, saindo de uma região de congestão. Então, assim, é algo relevante. Eu acho que a queda vai continuar, porque esse gap que é fechado a 40 e 43, falta bem pouco, né? Hoje a mínima 40,98, acho que ele vai ser fechado. É importante dizer que esse topo a 41,36 foi perdido, né? E que está abaixo da LTA. Então, essa aqui é a minha leitura. Ok? Então, vamos falar agora do nosso lindo, belo e querido Ibovespa. Para quem acompanha o meu trabalho, pessoal, sabe o seguinte: quando houve essa alta aqui, no dia 26/4, o mercado foi unânime em apontar que a congestão tinha acabado. Né? Então, os entendidos, analistas, professores, agora é compra. O mercado rompeu um pivô de alta, o mercado teve um candle com massa, um candle com volume e tal. E eu falei para vocês que no dia 27 nós poderíamos até ter um pregão de alta, sim. Eu até acreditava na abertura altista, mas eu não acreditava nessa leitura que a congestão tinha se definido para cima. Né? Não se define assim, tão facilmente. Né? Então, nós tínhamos aqui sim um fundo topo-fundo. Ao romper essa máxima aqui em 86,150, o mercado acionou um pivô de alta, inclusive em fechamento. Nesse dia 26 fechou em 86,383. Só que eu falei, eu desconfio dessa configuração. No dia seguinte a gente teve uma estrela cadente. Na segunda-feira o mercado acionou a estrela cadente e hoje confirmou um Marubozu de forte queda. Eu estou vendido? Sim. Os últimos dois pregões foram bons para venda? Sim. Essa queda é boa para ir montando a carteira gradual, como eu costumo fazer? Positivo. Agora, é uma grande queda, nossa, um sinal fortemente vendedor? Pessoal, o mercado está na congestão.
Segunda e hoje, eu, meu grupo, meus alunos, ganhamos dinheiro? Sim. Estamos animados que vai dar para montar carteira com preço médio menor, uma vez que a gente está fazendo gradativo? Estamos. Só que assim, é um movimento dentro da congestão, eu não vejo nada, até acredito que amanhã tenha queda de novo, ok? Mas não é nada que seja, nossa, empolgante. Tem um rompimento falso dessa região de 86.200, que é essa região aqui. O mercado respeitou o topo, ele fez topo perto do topo do dia 13 do 13. Rompimento falso do pivô, Marobuzu. Acreditam na continuidade da queda sim, mas não é nada que fale, nossa, agora vai passar semanas caindo, não. Da mesma forma que a alta não me assustou, essa queda, apesar de estar ganhando com ela, não me anima, nossa, de achar que o mercado definiu. Me chama a atenção 2 pontos. O volume muito alto, bem acima da média. E este ponto aqui, 84.350, pode ser uma trincheira de briga entre ursos e touros. Se ele for violado, aí o mercado pode entrar em modo pânico, entre aspas, e cair mais 1,5%. Pode sim. É um pânico moderado, digamos assim. Porque aí a gente poderia ter um topo duplo com rompimento falso desse primeiro topo. Onde que o mercado poderia buscar fundo? Na região de 86.750, 86.800, 86.825, 86.900. Eu acho 86 não, corrigindo. O mercado acionando aqui, violando esse fundo 84.350, onde que seria um provável objetivo de curto prazo? Entre 82.890, 82.825, 82.760, 82.810. Nós temos 1, 2, 3, 4 fundos ao redor aqui de 82.800 pontos. Seria um provável objetivo de curto prazo, desde que nós tenhamos a violação de 84.350. Professor, o que você acha mais provável? O teste de 82.800. Agora, se vai romper aqui ou não, é outra história. Ok? Pessoal, BOVA11, gap, porque teve o EWZ trabalhando ontem, o mercado abre em gap, pode ser um gap de fuga? Pode. O volume é forte, da mesma forma que o Ibovespa tem aquele eixo, o eixo aqui é 81,43, cuja perda jogaria o mercado nos R$80. Nós temos o índice futuro, o ponto que tinha acionado o pivô aqui era 86.885, houve um rompimento no dia 24, um rompimento falso, e houve novamente um rompimento no dia 26 do 4, outro rompimento falso, estrela cadente fora da banda de Bollinger Superior, já tinha perdido na sexta 87.390, segunda-feira confirmou e hoje deu continuidade ao movimento de formação de topo. Nós temos o eixo A 84.895, cuja perda poderia sim jogar o mercado entre 83.870, 83.675, 83.950 ou mesmo 83.360, 83.390. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fundos. Ok? Então esses fundos podem sim serem imãs e atraírem os preços. Falando do nosso lindo, belo, querido e forte dólar, quem vai viajar tá ferrado, tem um monte de amigo. Eu tinha comentado que a compra era aqui no 3.250, pessoal. Não tem nenhum sinal de forte queda para o dólar. Se tiver algum exagero, uma distorção, um pregão, um grande gap de baixa, ele me interessa. Está extremamente longe da média de 21, mas ele não para de subir, sobe com volume. Quando corrige, o volume reduziu, quando sobe, o volume aumenta. Tendência de alta, quem está vendido está enrolado, quem está comprado está de parabéns. Não tem sinal, por enquanto, de topo. É possível pensar, de repente, em 3.593 como alvo? Mas aquela velha história, se eu estou comprado, eu começo aquelas minhas vendas parciais. Vendo 10% num dia, vendo 15% da posição no outro e vou colocando lucro no bolso. É assim que eu trabalho, eu acho que emocionalmente faz muito bem e para o bolso, idem. Ok?
Então, avaliamos as criptos, bolsas americanas, DAX, Xangai, EWZ e petróleo, dólar, Ibovespa Vista, Ibovespa Futuro. Então, antes dos pedidos do YouTube, eu vou falar dos destaques do dia, né? Pessoal, um dos destaques eu vou falar de JHSF, muita gente gosta que eu faça o acompanhamento, ok? E o outro destaque eu vou falar de Itaúsa, que ela não caiu hoje, ela derreteu. Então, como eu sei que são duas ações que a galera vai curtir muito, eu vou falar de ambas aí para vocês. E só lembrando, né, eu falei do meu palpite Corinthians 2-0, é contra o Independente hoje o jogo, né? Então, meu palpite Corinthians 2, Independente 0. Então, JHSF 3. A JHSF, pessoal, ela tem ali as irmãzinhas, né? Brasil Brokers é uma meia-irmã, é só por parte de pai. Aí ela tem a Tecnisa, tem a Elbora, a PDG. Não é exatamente de 4 irmãs que eu falo intimamente, né? Mas digamos aqui que publicamente são as 4 irmãs. Ela, no caso da JHSF, tem um fundo duplo. O eixo é 165. Meu médio nela é 1,99. E ela está aparentemente fazendo uma correção no tempo para estourar isso aqui e subir rumo ao 1,99, talvez em 3, 4, 5 semanas. Vale destacar que o 1,74 é um ponto-chave. Uma vez rompido, ele deve jogar ela em 1,80, onde ela encontra a CLTB, que guia os preços desde fevereiro de 2017, a CLTB em azul. Eu vou reforçar. Né? E vida que segue. Fechou na máxima hoje, isso é interessante. Depois do balanço ela se animou bem, né? Então eu acho que ela vem aqui, uma vez rompida essa LTB, caso ela consiga. Putz, aí eu acho que o 99 seria um preço bem provável para o curto prazo, ok? Falando de Itaúsa, é sim a minha ação de banco predileta, mas operar banco nesse momento da ponta compradora não faz parte dos meus planos. Vamos atualizar aqui essas leituras, né? Esse oco aqui que eu tinha marcado, ele é válido, mas é um oco meio esquisito, né? Ela meio que negou aqui, mas agora fez um marobuzu. Eu acho que, sinceramente, não faz sentido esse oco. O que acontece é que ela estava com as bandas de Bollinger estreitas, pessoal. Estava no movimento lateral e ela veio buscar esse fundo aqui, que é o 12,89, uma extremidade da congestão. Veja que essa região aqui de 12,80 é um topo anterior importante. E como ela veio buscar esse fundo, o mercado estava vendido, ela fechou abaixo do 12,89. Eu acho que ele é um divisor de águas, eu acho que a região entre 12,80, que é esse topo, e o 12,89 é uma região chave, então vale a pena aqui a gente marcar, né? Marco qual? Putz, vamos marcar o mais recente, né? Então eu marco o 12,89 e o 12,80, abaixo de 12,80 ela deve sofrer pressão vendedora, o volume de hoje é muito forte, né? Então isso indica uma provável continuidade da baixa, né? No curto prazo, para depois provavelmente tomar fôlego e voltar a subir. Tecnicamente pode parecer um exagero, mas se a venda prevalecer, o objetivo seria 11,76. Não sei se vem aqui, eu gosto de trabalhar passo a passo, mas é uma hipótese, 11,76, 11,77 sim. Ok? E agora vamos para os pedidos do YouTube antes de falar de Petro Vale Bancos. Vamos lá. A primeira ação aqui é CEMIG. CEMIG 4. A CEMIG, eu tenho até falado para vocês, né, pessoal, que ela tem um esboço aqui de ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro. A neckline estaria mais ou menos por aqui, ó, perto de 7,43, 7,40. Eu acho provável que esse ponto seja testado. O gráfico está distorcido porque ela pagou dividendos aqui no dia 2, no caso também conhecido como hoje, né? A ação está enrolada, eu não vejo sinceramente a CEMIG como esse ponto aqui, ele agora é 7,81, não é 7,77.
Ele foi perdido e eu vejo a venda pressionando os papéis no curtíssimo prazo. E este topo anterior aqui eu acho que vale a pena marcar, que é o 7,31. Então eu acho que essa região entre 7,31 e 7,43 vai ser testada e ali vamos ver o que ela vai fazer, né? Você vê, ó, 7,31, esse ponto aqui seria 7,35, 7,43. Eu acho que a gente vai ver mais um ou dois pregões de baixa e esse daqui realmente se parece com um oco. No caso aí de CEMIG, ok? Vamos ver os outros pedidos que a galera fez aqui. Log N3. A Log é uma ação com baixa liquidez. Você vê que a baixa liquidez, pessoal, dá margem a movimentos erráticos, né? Ela tinha um triângulo aqui, não definiu para um lado nem para o outro. Menos de 1,5 milhão por dia é complicado operar. Né? E ela está aqui na base de uma região de suporte, perto dos 3,10. Aqui quer dizer, eu acho que essa ação deve cair naquele ritmo devagar e sempre. Eu não vejo nada de interessante. Já dá para esboçar uma LTB aqui, enfim. Ação pouquíssima. Se tivesse uma lista para comprar 50 papéis, eu não sei se Log apareceria entre uma delas ali. Então, nada de tecnicamente interessante ali. O pessoal pediu o WIS. O WIS é uma ação que ela está no meu radar. Eu tenho acompanhado. Como ela pagou dividendo aqui, ó. Eu vou movimentar essa LTB. Eu uso o gráfico ajustado. A própria LTB não está tão fidedigna aqui também, né? Mas enfim, dá para ter ela como base. Para quem não sabe, é a corretora da Caixa, né? Seguros. Existia um gap, foi fechado. A ação está no meu radar, mas ela não me empolga. Veja que a região é de forte suporte, mas ela não demonstra, nem em dias de fluxo positivo ou negativo, vontade, entre aspas, de subir. O gap foi fechado a 9,98, fechou hoje. Já tinha fechado na sexta, na verdade, né? Fechou hoje. E ela continua ali, tendência de baixa secundária e primária. É assim que eu vejo a ação. Não, secundária e terciária, aliás. Então, pelo menos no momento, mas vale, por exemplo, se eu tivesse uma posição short, o fechamento do gap me levaria a fechar o trade. Seria a minha atitude caso eu tivesse vendido, por exemplo, nela. Aí tem o Rail 3, que é a Rumo. A Rumo, ela dá os sinais, mas ela não aciona. Teve uma perda falsa da SLTA, ela subiu com tudo. Pessoal, o Rail tem um gráfico bem simples aqui. Abaixo de 14,40, na minha opinião, aciona stop, porque nós teríamos um rompimento falso de pivô. E veja que essa região aqui, ó, 14,36, 14,47, ela é a região de topo anterior. Eu estoparia na perda do 14,47, mas tecnicamente, para quem é mais tolerante, do 14,40. Nós temos 14,36, 14,47, 14,40, seria um rompimento falso de pivô. O candle de hoje dá a pinta que ela vai estopar, porque é um doji lápide, uma estrela cadente, alguma coisa do gênero, com fortíssimo volume, deixando também uma máxima parecida com a do pregão anterior de segunda. Então nós teríamos uma pinça de topo duplo, né? Se você for avaliar os dois últimos candles individualmente, uma mistura, um filhote de doji com estrela cadente aí para o papel. E aí o último ativo de hoje, BRDT3. Que é a Petrobras, é a distribuidora, né, da Petrobras. Ela tem um ombro, cabeça a ombro. Eu acho que ele continua válido. A gente poderia desenhar mais ou menos assim, ó. Né, eu acho que essa porção aqui, ela pode ser interpretada como sendo essa aqui. Ok? Só que a neckline, eu acho que a gente teria que movimentá-la, né? Mais ou menos assim, né? E é isso, né? Tá no movimento aí, ensaiando um oco. Se romper 23,41, eu acho que ela pode chamar compra aqui, se for em fechamento, mas um movimento bem truncado.
Essa aqui é a minha leitura. E agora falando de Petro Vale Bancos, para a gente finalizar. Petro 4 descolou do petróleo, fechou cravado aqui. A Petrobras tem suporte 20,63, 20,59, não, 22,63, 22,59, 22,54, 22,44 e tem aqui também no 22,77, tem no 22,63. Então ela fechou cravado aqui. Eu comentei que se ela fechasse abaixo de 22,63, eu particularmente acionaria o stop, então eu teria feito isso hoje. Eu acho que ela pode vir até os 22, corrigir até a média, sem alterar em nada o movimento altista de curto prazo. Hoje o minério subiu bem na China, pouco mais de 2%. A Vale ela não sustentou acima aqui do 49,15, deixou uma estrela cadente sim, mas acima da média de 5 períodos. A Vale, para quem gosta de trabalhar com médio prazo, o stop se daria somente na perda de 47,15 em fechamento, e quem é mais a risco se fechar abaixo de 47,86, que é a mínima deste candle vermelho aqui. Falando dos bancos, hoje destaque, né? Setor bancário em destaque. O balanço de Itaú, teoricamente, veio excelente, mas aí talvez já estivesse nos preços, levou um movimento corretivo nos bancos como um todo. Alguns falam de possível depoimento bomba do Palocci, na delação premiada, enfim. A questão é que, no caso de Banco do Brasil, nós já acreditávamos pelo gráfico num reteste, digamos assim, do 35,90, o mercado o fez, veio a 35,80 e esse é o ponto, né? Eu acredito que o 35,90, 35,80 devem ser testados de novo e a perda poderia trazer ao mercado para testar 34,30, por exemplo, é possível. É um ponto possível aí de ser testado, ok? Inclinação baixista de curto prazo. Os bancos sorrateiramente têm caído aí de leve nas últimas semanas, movimento lateral com viés baixista. No caso do Bradesco, nós temos um gráfico muito técnico aqui. Houve um fundo, topo, fundo mais alto que o anterior. Houve um acionamento de um pivô de alta ao romper 34,94, que é esta cabeça de pivô aqui. Só que o mercado deixou uma estrela da noite e negou o rompimento do pivô. O rompimento do pivô negado fatalmente deve trazer ao mercado aqui a 33,09, 33,10, que é o início da figura. Veja que essa região é importante, ó, 33,26. Então eu acredito no mercado perto dos 33 aqui. Para testar este fundo aqui em formato de pinça, né? Tanto que hoje ele já perdeu os suportes intermediários ali, que eram 33 e 33,81, 33,82, 33,85, ok? Então essa aqui é a minha visão. E para a gente finalizar os estudos YouTube 4 na tela, YouTube caiu bem forte hoje, 4,74, teoricamente efeito do balanço. É interessante que ele fechou este gap que vinha aberto desde do dia 14, aquele pregão no retorno do carnaval. Né? Interessante que é um feriado parecido com o que a gente teve hoje, né? Só que no caso naquela época voltou na quarta. Então esse mesmo gap a gente pode transferir ele para cá. Eu gosto desses padrões. Eles não são exatamente coincidências, como diria alguém mais místico. Brincadeiras à parte, pessoal, a gente já pegou vários trades assim, em hipermarcas, bancos do Brasil, quando o padrão se repete em momentos inversos. Né? Eu gosto muito desse tipo de padrão. Eu não sei se é comportamento subconsciente, se é fluxo, se os players têm isso na memória, sei lá. Eu sei que ficou um gap aqui, deu uma boa porrada para cima, tem um outro gap aqui no retorno de feriado e o mercado fez um marobuzu também, como ele fez no dia 14. Então, isso fez com que fosse rompido um ponto que não era rompido desde meados de março, há praticamente um mês e meio, com forte volume e um dia de balanço, fez o fechamento do gap. Então eu acho que o mercado vai ter a possibilidade de testar os 48, que é a parte baixa aqui do alargamento, ou mesmo 47,50 aqui, dessa forma que eu vejo. Salvo se amanhã tiver uma alta que negue esse marobuzu, que talvez não ocorra até pelo volume, ok?
Então, eu agradeço a todos, pessoal, para assinar o cenário gratuitamente. Você recebe por e-mail esse informe todo dia de manhã, nome e e-mail no nosso site toptraders.com.br. Eu vou deixar a descrição no vídeo. Não se esqueça de deixar o like e utilizar a de comentários para interagir, pedir seus estudos e compartilhar o vídeo com o pessoal que você conhece, que está operando ou estudando para a renda variável. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Vamos em frente aí. Sucesso para todos que seguem o trabalho. E para os que não seguem também. Então, forte abraço. Valeu, Corinthians 2, Independente 0. Até amanhã.